esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos de vocês, quando vêm aqui na Canção Nova, se encontram conosco, dizem assim: "Nossa, vocês não nos conhecem, mas parece que vocês são de casa, né? Da nossa casa, da nossa família, a gente vê vocês todos os dias." Agora eu digo o contrário, porque apesar de conhecer alguns de vocês, tem pessoas que moram aqui em Cachoeira Paulista, pessoas que a gente conhece, que vêm muito aqui na Canção Nova, e outros a gente não conhece, está conhecendo agora. Quem é que está vindo a primeira vez aqui na Canção Nova? Que benção. E a primeira vez na Festa da Misericórdia. Eita, que benção. Bem-vindos. Sejam marcados e não deixem de voltar, viu? Mas eu digo o contrário, porque quando chega aqui na Festa da Misericórdia, parece que nós aqui é que já conhecemos vocês. A gente até falava isso ali, né? Parece todo mundo da mesma família, todo mundo que realmente se reconhece. E claro, todos nós somos necessitados da misericórdia, mas trazemos esse anseio, esse apelo, fomos tocados por Jesus, misericordioso, que também já mudou e continua mudando a nossa vida. Mas bem, vamos para o Evangelho. Nós acabamos de ouvir o relato de Jesus, que se apresenta e que apresenta as suas chagas aos 11, junto com aqueles 2 que voltaram de Emaús, o Evangelho de ontem, estavam indo para Emaús, Jesus apareceu para eles, os discípulos de Emaús, e eles voltam. E o Evangelho de hoje diz: enquanto estes estão contando para os 11 o que eles viveram com Jesus no caminho, Jesus aparece, né? Surpresa, aparece no meio deles, imagina.
Ai, meu Deus do céu. Jesus aparece. E esse relato é segundo Lucas. Nós vamos ouvir outro relato desse. Jesus entrando a portas fechadas. Quando? Domingo que vem, na festa da misericórdia. É o relato de Jesus também apresentando as suas chagas, mas agora segundo São João, onde ele vai soprar o Espírito Santo. Aqui, eles surpresos, Jesus diz: sou eu, não sou um fantasma. Olhem aqui as minhas chagas. E isso, meus irmãos, é impressionante. Jesus não cancela as suas chagas. Vou repetir. Jesus não cancela as suas chagas. Porque ele poderia, né? Deus Todo-Poderoso, se quisesse, poderia fazer: olha, não vai ter chaga mais nenhuma, já ressuscitei mesmo. Como, por exemplo, São Padre Pio, que Nosso Senhor deu a ele as chagas durante 50 anos da sua vida. Imagina, sangrando. Mas um pouco antes dele falecer, as chagas desapareceram. Jesus não cancela as suas chagas. As chagas abertas pelos pregos, pelos espinhos, pelos flagelos, pela lança. Estas chagas foram realmente preenchidas e transpassadas pelo amor de Deus. Saem luz dessas chagas, né? Saem raios dessas chagas. São feridas de amor. Por isso ele não as cancela, porque quer constantemente e eternamente nos lembrar que fomos salvos por suas chagas. Por suas chagas nós fomos curados. E é importante dizer isso, que todos nós que entraremos no céu, com a graça de Deus entraremos no céu, pela misericórdia de Deus, nós vamos eternamente louvar, bendizer a Deus e saber eternamente que nós só estamos lá porque o Cordeiro foi imolado por nós. Ele é intercessor e continuará intercessor, vamos dizer assim. Ele é eterno, sumo sacerdote, é o sumo sacerdote eterno. Então nós vamos saber eternamente que nós só estamos lá adorando a Deus porque Ele foi por nós, é por nós e será por nós eternamente. Jesus diz isso no Evangelho, ele diz, assim como eu, falando da Eucaristia, quem come, quem se alimenta da Eucaristia, ele diz: assim como eu vivo pelo Pai, quem comer da minha carne, viverá por mim. Por isso ele não pode realmente cancelar essas chagas. E se Deus quiser, nós vamos um dia e eternamente beijar essas chagas de nosso Senhor. Santa Faustina, num dos números do diário, ela diz que o sangue e água que jorram da cruz de Jesus são a mesma coisa que os raios que saem do Jesus ressuscitado. Mesma coisa. Das suas chagas, das suas feridas, saíam sangue e água. O que era ferida e que ele está apresentando, agora se torna manifestação do amor de Deus. Foi por você. Ele pode dizer. E nós podemos dizer de nossa parte: foi por mim. Foi por mim essas chagas. E obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não cancelou. Obrigado porque o Senhor não desistiu, porque o Senhor assumiu estas feridas de amor por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Bate no peito e diz isso: obrigado, Jesus, pelo teu amor por mim. Obrigado por tuas feridas. Obrigado por tuas chagas, Jesus. Muito obrigado.
Veja, as feridas, as chagas, a paixão de Jesus, elas precisam ser olhadas com os olhos da fé. É pelos olhos da fé que a gente sabe que tudo que ele viveu foi pela nossa salvação. E é importante isso, porque agora somente pela fé nós podemos ver Jesus, encontrar Jesus. Antes da ressurreição, as pessoas encontravam Jesus. Quem acreditava nele, ou quem não acreditava nele, encontrava Jesus. Uns deram sim, outros deram não. Mas agora a gente já não encontra ele assim. A gente só encontra pela fé. Antes, mesmo que a gente tinha fé, se Jesus estava passando, via. Mas agora, todo aquele que crê, encontra com o ressuscitado. Quando nós fazemos uma experiência de fé, ou quando talvez despertamos para a fé, saiba que ali por trás e dentro do nosso coração é o ressuscitado que está nos tocando. É o ressuscitado que está se apresentando a nós, está entrando na nossa vida, tocando na nossa vida. E todas as vezes que Jesus aparece na nossa vida, alguma coisa acontece. Ou a gente corre dele, ou algo muda na nossa vida. Se você for olhar a história de Santa Faustina, vai mostrar isso. Jesus aparece quando ela é criança. Fala com ela, algumas vezes, ela resiste. Depois ela quer ir para o convento, mas os pais não deixam. Mas Jesus aparece, mexe com ela, até o momento em que ele diz, até quando você vai me desiludir? Até quando você vai ficar me enrolando? É quando ela deixa tudo, pega a muda de roupa, fala com o tio, fala para o meu pai, para a minha mãe que eu estou indo para o convento e vai-se embora. Jesus aparece na nossa vida, muda, mas só o enxerga, só entende o plano de Deus aquele que tem fé. Por isso que Jesus ele está abrindo a inteligência dos seus discípulos para crerem nele e para enxergarem. Ele aparece, mostra as chagas e começa a abrir a inteligência deles, diz o Evangelho, para que eles possam ver de forma mais ampla, coisa que nenhum dos discípulos poderia alcançar, entender o plano de Deus se Jesus não abrisse, não tocasse o coração. E assim também, se nós olhamos com os olhos da fé, poderemos descobrir a ação de Deus também na nossa vida, inclusive na nossa história. Como as feridas de Cristo não são o fim da história, mas o início de uma nova vida, era só o começo. O Valmir Alencar canta essa música, dos discípulos de Emaús, diz: quem poderia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Está só no começo, gente. Aí vai os Atos dos Apóstolos, a gente vai ver a igreja. Aquilo era o começo, mas só Jesus pode abrir. Então, como aconteceu com Jesus? Que nas feridas, na paixão, na verdade, estava começando um novo tempo, ele estava renovando todas as coisas, também nas nossas vidas e nas minhas chagas e nas suas chagas, nas próprias chagas, está embutido o início de algo novo que Deus quer fazer. Que Deus age. A questão é se nós vamos ficar com a mente fechada, como os discípulos de Emaús, que só viam trevas e escuridão, ou se nós vamos, pela fé, nos abrir e dizer: Senhor, o que queres? Eu não entendo, mas guia os meus passos. Guia, Senhor Jesus, os meus passos. As chagas vistas, e eu vou já dar aqui também exemplos, mas as chagas vistas pela luz da fé se tornam um local de crescimento, de renascimento,
de crescimento interior. Gente, o que os apóstolos foram entendendo agora, que não necessariamente o sofrimento é uma coisa ruim, mas que em Deus tudo concorre para o nosso bem. Eles começam a entender isso agora, porque fogem todos do sofrimento, querem que Jesus fuja do sofrimento, mas depois veem que, meu Deus, foi aquela tragédia da cruz, mas que depois veio algo superior. Deus é todo poderoso, é maior. Então, eles começam a também sofrer por Cristo e se alegrar, inclusive, por estar sofrendo pelo nome de Cristo. Vão dar também a vida por Cristo. Pela fé, nós entendemos que a nossa debilidade, a nossa ferida, pode ser transformada num ponto de força, um ponto de fortaleza. A nossa fragilidade, ela pode, pela fé, se transformar em antifragilidade. Dou aqui um exemplo, né? A nossa vida com Deus. Você imagina um copo, uma taça, ou talvez uma taça de cristal, né? Uma taça que se você der uma batidinha nela mais forte, ela dá a trincada ali. Isso acontece, todo mundo já viu, já quebrou um copo assim, ou uma taça. Só que, com o ressuscitado, a nossa fragilidade, ela se torna algo que a gente diz assim, antifrágil, que é algo mais robusto quando nós experimentamos um sofrimento, uma dificuldade e vemos a luz da fé e nos apoiamos em Deus. Então, é como se aquele trincado da taça, onde foi trincado, vamos dizer que ali ficasse mais forte. Mais do que mais robusto, porque você poderia pegar, tem um copo mais, a gente já viu, né, vê em filmes muitas vezes, aqueles copos de uísque, né, que são mais grossos. Não é só fica mais fortificada ali a taça nesse sentido, mas a antifragilidade é como se fosse assim, quebrou ali, trincou ali, onde foi trincado, se torna agora de ferro. Aí você vai lá e pega uma coisa mais dura que o ferro e corta ali, vira titânio, mais forte ainda. Aí você vai lá e pega algo que é mais forte ainda, vira diamante. Você está entendendo que, pela fé, com nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que nós vivemos, nós podemos realmente suplantar e ficar ainda mais forte. É a lógica da ressurreição. Nós vamos matá-lo. Aí ele volta agora com um corpo incorruptível, no sentido de que como o corpo de Jesus, que poderia ser morto, o corpo de Jesus agora não pode mais. Ressuscitado. Mas eu queria dar um exemplo de algo assim concreto na vida de uma família. Um rapaz de 18 anos de idade, ou melhor, já aos 18 anos de idade, já trabalhava administrando empresa, fez um curso de administração de empresas, se tornou sócio, empresário junto com o pai, esportista, cheio de vida. Esse jovem se chamava Cristiano Varela. Ele era um rapaz realmente assim, muito sociável, atraía as pessoas ali também e tinha toda uma projeção na sua vida. E esse jovem, lá de Muriaé, umas 8 horas mais ou menos aqui, 6, 8 horas daqui, por exemplo, mais ou menos, esse jovem sofre um acidente automobilístico e aos 22 anos falece.
Imagina a dor para a família de perder esse jovem. E o pai, pensando o que é que podia fazer, cria então uma fundação. Fundação Cristiano Varela, em 1995, ele morreu ali em 94. O pai dele era empresário, político, o senhor Lael. E em homenagem ao seu filho caçula, então, que faleceu nesse acidente, faz com que a sua perda, a sua dor se torne algo mais forte. E cria um hospital do câncer em Muriaé, que atende mais de 160 municípios. E se você for pesquisar depois, é um dos hospitais assim de excelência e que busca. Eu visitei esse hospital ano passado. Estou falando também aqui porque eu visitei, celebrei missa lá, tem uma capela. Celebrei missa, rezamos lá o texto da misericórdia. Celebramos missa, ele tem também um sistema de comunicação interna, tem câmeras e tudo, que enquanto está tendo a missa, ou o texto, nos quartos tem televisões e os pacientes estão lá também assistindo e participando. Depois, eu e o Padre Edson, aqui da Canção Nova, fomos lá e a gente foi nos quartos, visitamos, rezamos pelos pacientes. Tem uma ala só para crianças, é todo tipo de câncer. Tem uma ala só para crianças. E eles têm uma família católica também, Luciano, a Ana Luísa, que Luciano é irmão do Cristiano, que leva à frente também essa obra. Uma obra maravilhosa, gente. Vocês precisam ver mesmo. E vive especialmente de doações. Muitas pessoas que passaram pelo hospital foram tratadas, são os grandes doadores, assim como muitos, né, doam aqui na Canção, doam e mantêm o hospital. E tem um princípio de tratar de qualquer classe social com dignidade, nos quartos. Uma coisa maravilhosa. Jesus não cancelou as suas chagas. Esta família, ou este pai, também não cancelou as suas chagas, mas fez com que a partir delas saísse amor. Um novo princípio, um crescimento interior. Tudo isso está também para nós, se nós também não ficamos fechados e nos abrimos a dizer: Senhor, o Senhor soube viver a sua dor, as suas chagas, ensina-me também. Me ajuda a não ficar também a portas fechadas, porque muitas pessoas não querem mais viver. E claro, não desprezamos a dor, não desprezamos realmente tantas situações que muita gente vive. Mas você vai fazer o quê? Se agarrar, muitas vezes, a isso, realmente não vai ajudar. Do jeito que você está, entregue a Jesus. E diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Muda a minha vida. Ensina-me, Jesus, a fazer das minhas chagas um local de ressurreição e de vida. São Pedro, na primeira leitura, veja, ele está falando para os judeus e ele faz isso. Ele está dizendo: olha, vocês mataram o Senhor da vida. A promessa de Abraão, tudo que Deus fez e prometeu, foi para vós. E olha o que vocês fizeram. Vocês mataram. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer esse homem que tinham curado. São Pedro vai falando, vai dizendo: vocês fizeram isso. Não podemos esquecer também que lá está também os nossos pecados, tá? Em Jesus.
Mas ele está dizendo, vocês entregaram eles aos pagãos, vocês fizeram isso. Só que depois, São Pedro não fica só na chaga e na ferida. São Pedro, olha como é que ele trata a coisa, olha como é que é o olhar de fé, que sabe olhar a história da salvação, que sabe olhar que Deus sabe trabalhar mesmo com as nossas imperfeições, as nossas sinuosidades da vida. Como este caminho aqui, vocês sabem, né? Esse caminho aqui, né, é proposital, né, é escuro. O caminho do filho pródigo. E depois vai clareando, vai clareando, vai clareando, vai tomando as cores. Tem ali, se você vê, a estrela, que representa Nossa Senhora. O abraço do Pai, mas ali atrás você vê a cabeça de uma pomba no mosaico, e bem nas costas do Pai as asas do Espírito Santo. O abraço do Pai. A história da nossa salvação. Deus não é alheio à história da nossa salvação. Mas isso não quer dizer que o Senhor também não vai respeitar a nossa liberdade. E não quer dizer que nosso Senhor também vai nos blindar, porque nem o seu Filho foi blindado. Mas Deus tem uma promessa de salvação. E São Pedro, depois de dizer, olha, vocês fizeram isso, vocês não acolheram, mataram o Senhor da vida, ele diz assim, e agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. A gente sabe que muitos de nós só se voltaram para Deus por causa da dor e do sofrimento. Muitos de nós, não precisaria ser assim. Mas o Espírito Santo está acostumado a transformar caos em ordem. E muitas vezes o sofrimento, a tragédia, acaba sendo um meio em que ele entra. Porque o sofrimento, meus irmãos, faz a gente pensar de outra forma. O sofrimento quebra o nosso orgulho. O sofrimento nos desinstala, como esses apóstolos aqui estavam desinstalados. O seu mestre, o seu Senhor, morreu, e agora? E aí Deus entra e pega de cheio. Nos pega de cheio e muda. A misericórdia de Deus remodela, faz novas todas as coisas. Falando aqui das chagas, falando de hospital, é isso que nós vamos viver nesses dias no acampamento. Não é, Dani? Vamos entrar na enfermaria de Nossa Senhora. Vamos trabalhar a cura que Deus quer fazer em nós, por sua misericórdia. Nos abramos a tudo que Deus tem para fazer. Esses dias que vão estar por aqui, nas pousadas, aqui na Canção Nova, abertura e disposição para viver tudo que nós vamos viver, os momentos de oração, mas também o que Deus vai falar com você através da partilha de um irmão, a partir de fatos, de situações que acontecem nesses dias, porque Deus fala conosco também, com tudo que nós vamos vivendo aqui no retiro, Deus vai falando, abertura. Não nos distraiamos. Você veio para um retiro. Tem gente que esperou tanto tempo vir aqui na Canção Nova, planejou. Uma senhora me dizia ali fora, agora antes da missa, 10 anos que eu estava me programando, lá do Rio Grande do Norte, deve estar por aí. 10 anos. Está aqui? Cadê? Está ali, ela mesma. Pronto. Mossoró, 10 anos. Frio para danado lá, né, Mossoró? Olha, meu Deus. 10 anos para vir aqui.
Isso, está dizendo que chorou muito. Agora deixa eu dizer uma coisa para a senhora também. Claro, estou falando para a senhora, mas é para todos nós. Esses 10 anos não podem ser desperdiçados com distrações. Se você não precisa ficar falando com Deus e o mundo pelo celular, então não faça. Tire esses dias para o retiro. Não estou dizendo que você não vai falar com ninguém, não estou dizendo que você não... Não é isso. Mas é momento agora de encontro com Deus. Está lá, às vezes o ressuscitado querendo falar para você e você está querendo escutar. Santa Teresa diz a Jesus: Jesus, por que o Senhor não aparece para as pessoas e fala com elas? O Senhor fala tanto comigo, por que você não fala com ele? Ele disse: minha filha, eu falo, mas ele não escuta. Ele está querendo apresentar as chagas e nos tocar, nos direcionar, salvar as nossas vidas. Mas nós devemos nos expor a Ele também. Então nós queremos pedir, Senhor Jesus, a graça, a partir dessa santa celebração, de vivermos esse retiro, de entrarmos no hospital onde a Virgem Santíssima é a enfermeira, a Mãe de Misericórdia, a quem nós saudamos sempre na Salve Rainha, dizendo: salve, volvei estes olhos misericordiosos, volvei, Virgem Santíssima, os olhos misericordiosos a nós aqui na Canção Nova, a tantos que rezam conosco, aqueles desvalidos, que não sabem como se levantar, aqueles sofridos que não sabem como sair do chão, que não têm força nem para pedir ajuda, aqueles que até gostariam de fazer um tratamento, mas nem dinheiro têm, aqueles, Virgem Santíssima, que agora rezam, gostariam de ter um apoio, uma ajuda, às vezes até mesmo ajuda psicológica, porque escuta as pessoas dizendo: busque um psicólogo, mas a pessoa nem tem dinheiro, nem sabe como. Nós clamamos como clamavam nas ruas, pelo nome do teu filho, Jesus, diziam: filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia. Virgem Santíssima, intercedei por nós. Intercedei por nós, para que ouçamos teu Filho. Intercedei por nós, para que sejamos um povo consagrado ao Senhor. Intercedei por nós, para que as nossas feridas sejam curadas. Mas peço mais uma vez e pedimos: levanta do chão tantos dos nossos irmãos que não conhecem Jesus. Nós estamos aqui, tivemos a graça de encontrá-lo, mas muitos ainda não conhecem. Nós clamamos misericórdia. Nós clamamos misericórdia. Que a força do Senhor ressuscitado entre nos lares, e nós pedimos a vossa intercessão, Virgem Mãe. Intercedei por nós, pelas nossas famílias, pelo nosso país. Que esta terra de Santa Cruz seja também terra da misericórdia. Neste lugar que o Senhor inspirou e que falou ao coração do nosso Pai fundador, que é a casa da misericórdia, casa do sacrifício, flua, Senhor, os teus raios, sangue e água, que jorrem para a nossa salvação.
Reze assim. Senhor, fazei fluir deste santuário, pelas ondas da Canção Nova, do sistema Canção Nova de comunicação, pela internet, pela televisão, se espalhem a partir deste lugar, das nossas vidas, a tantos lugares, Senhor, que a Tua misericórdia preencha as nossas vidas, que a Tua misericórdia salve. O Senhor mostrou as Suas chagas aos discípulos e mostra a nós o poder das Tuas chagas, Senhor. Arranque das trevas o pecador, retire da escuridão espiritual os Teus filhos, sejam cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. Na região tenebrosa da morte, levantou-se uma luz, e esta luz para mim é Jesus. Para mim é Jesus, é Jesus, Cordeiro imolado, vitorioso, vitorioso. Meus lábios querem cantar a Tua glória, viver ao Teu lado, cantar Teus louvores e proclamar bem alto é Senhor, Cordeiro imolado, vitorioso. E os lábios querem cantar a Tua glória, viver ao Teu lado, cantar Teus louvores e proclamar bem alto és, Senhor. Nós então, assim confiamos em Jesus, que pelo poder da Sua ressurreição nos cura e nos liberta. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, Eu confio em vós. amém.